Olá, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Estão me ouvindo e visualizando a minha tela? Estamos sim, professor. Tá bom. Semana que vem é a nossa semana de provas, tá certo? Vocês já estão cientes disso, né? Sim. A nossa prova será no dia 28. Nós vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou dar um último assunto para vocês, que é o sistema complemento, para nós ficarmos igual ao pessoal do noturno, tá? Então, a nossa prova ela será até sistema complemento. Na sexta-feira, nós teríamos uma aula prática. Isso eu queria conversar com vocês. A representante de turma se faz presente? Oi, professor. Bom Oi, dia. Grazi, tudo bom? Tudo, Grazi, professor. eu queria que você conversasse com a turma para a gente usar a nossa aula do dia 18, acho que é sexta-feira, de 7h30. É uma aula que a gente tem na sexta-feira, né? 7h30 às 8h20. Que a gente usasse para fazer a nossa revisão para a prova. Será que tem possibilidade? Sexta-feira agora, que o senhor está dizendo? Sim, porque na segunda-feira, já é dia 21, já começa a semana de prova. Mas Aí no caso seria presencial, né? Não, seria online, que é para contemplar todo mundo, entendeu? Porque a gente está de subturma, lembram disso? A gente está Sim. assistindo a aula prática de subturma. Aí a gente marcaria com a turma toda esses 50 minutos de aula para a gente fazer a revisão. Você pode conversar com a turma e depois a gente vai se falando lá pelo grupo. Pode ser assim? Tá bom. Tá bom. Professor, Tá. Oi, pode falar. só que na sexta-feira a gente vai Aham. estar lá na Examais, porque além das suas aulas, terão aulas do Moisés e da Kazumi. Mas Entendeu? no horário da minha aula, vocês têm aula prática? É a sua primeira aula, né? A minha é a primeira. Eu estou perguntando assim, Exatamente. porque eu fico com uma subturma. A outra subturma está com outro professor nesse momento? Não. Professor. Oi? Não, Não. o problema, o que eu estou falando é só que a Ah, gente... entendi. Vocês teriam que assistir e não chegariam... Exatamente, não Entendi, chegaríamos entendi. a tempo, entendeu? Certo. Professor, Oi, pode falar. eu acho que a solução seria, no Certo. caso, né? O senhor gravaria, fazer uma gravação sobre a revisão e colocaria antes da sexta-feira, entendeu? Entendi. Aí Aham. a É gente isso que poderia eu ver pensava depois. fazer, mas o problema é que se no momento da revisão é o momento também de tirar dúvidas, entendeu? Eu entendo. Ah, sim, professor, eu também tive outra ideia. Pode O falar. senhor poderia fazer como a Kazumi faz com a gente. Ela dá aula para a gente, gravando para a gente lá na Examais, e quem não estiver assistindo, no caso, a outra sub, está assistindo a gravação pelo Zoom, entendeu? E a gente, como a gente já estaria lá, o senhor daria para a gente, estaria gravando essa aula que o senhor estaria dando para a gente presencial. Certo. É O verdade. senhor entendeu? Entendi. Pois é. Vamos fazer o seguinte. Se não tiver possibilidade desse dia, a nossa prova ela só é no dia 28. Aí eu já falei com a Elisângela, ela disse que tem possibilidade, desde que vocês não estejam ocupados, desde que vocês não estejam fazendo prova, da gente fazer fora do horário. Mas para a gente não perder muito tempo aqui, a gente fica com essa informação primeiro, que a gente vai ter que fazer uma revisão, e depois a gente decide o melhor momento de fazer e a gente pensa nessas possibilidades. Tá bom? Tá bom, então. Tá. Então tá. Então nós vamos para a aula e aí no final, acho que vai sobrar um tempinho, a gente conversa um pouco melhor sobre isso e vê uma melhor situação. Se não resolver hoje, a gente resolve aí pelo nosso grupo que nós temos, pelo WhatsApp, para a gente decidir o melhor para todo mundo. Tá bom? Tá certo. Porque a aula, de qualquer forma, ela vai ficar gravada, né?
Só que eu não queria, assim, que uns alunos tivessem acesso a tirar dúvidas e outros não. Mas a gente vê e resolve isso ainda essa semana, tá bom? Tá certo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bem, só para nós nos atualizarmos do que nós estamos falando, né? Nós já estamos falando de sistema imunológico, nós já conversamos sobre os elementos celulares, nós já falamos sobre órgãos linfóides, e na última aula nós começamos a falar dos elementos moleculares. Nós começamos falando sobre os anticorpos, e hoje nós vamos falar sobre o sistema complemento, tá? Que é o segundo grupo ou segundo elemento da parte molecular do sistema imunológico que eu disse para vocês, que é os anticorpos e que é o sistema complemento. Eu dei primeiro anticorpos para vocês porque eu preciso muito do conhecimento de anticorpos para eu poder utilizar aqui no sistema complemento. Eu peço a máxima atenção de vocês em relação ao sistema complemento, porque agora nós estamos falando em algo que não é tão palpável quanto um órgão linfóide, quanto uma célula, que eu consigo até visualizar numa lâmina. Eu estou falando agora de grupos de proteínas que são elementos do sistema imunológico e que terão uma funcionalidade e que estarão em integração com outros elementos que nós já conversamos. O sistema complemento ele está em integração com células, o sistema complemento ele também está em integração com os anticorpos. Em determinado momento, quando eu falei sobre anticorpos na aula passada, eu falei para vocês que os anticorpos surgiriam novamente aqui no sistema complemento e nós vamos ver por que ele vai surgir aqui nesse sistema complemento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós estamos falando de um sistema. Mas, professor, nós já estamos falando do sistema imunitário, do sistema imunológico. Quer dizer que o sistema complemento é um outro sistema? É um sistema menor que está dentro do sistema imunológico, tá bom? Nós não podemos esquecer que nós, seres humanos, somos um macrosistema, isso nós já conversamos, que dentro desse macrosistema nós temos sistemas menores, que a nossa disciplina vai tratar de um deles, que é o sistema imunológico. E dentro do sistema imunológico, nós temos sistemas menores ainda, que no caso aqui é o sistema complemento. E aqui o conceito de sistema, ele vai ser importantíssimo para eu poder entender. Então, o conceito de sistema, nós vimos que é um grupo de elementos que interagem entre si. Então, se eu estou falando de um microsistema dentro de um sistema um pouco maior, que é o imunológico, nós vamos ver que eu tenho elementos. Então, quais são esses elementos? Elementos proteicos. São proteínas que interagem entre si e vão cumprir uma funcionalidade dentro do sistema imunológico. Lá no final nós vamos entender, tá? Então, vamos bem devagar, porque aqui ele é um assunto menos palpável do que os outros assuntos que nós já vimos. Eu peço que quem tiver com áudio ligado, desligue, por favor, tá bom? Então, vamos lá. O sistema complemento, ele é, como eu falei para vocês, um grupo de proteínas, né? Então, o sistema complemento é um dos principais mecanismos efetores da imunidade inata. Então, essas proteínas, elas fazem parte da imunidade inata. Só relembrando, nós vimos que a imunidade inata, ou os elementos da imunidade inata, são aqueles elementos que nós já nascemos com eles, né? Nós já trazemos com ele desde a nossa formação lá no útero materno até a nossa vida adulta. Então, se é inata, significa que quando nós estamos em desenvolvimento, nós já temos essas proteínas. Por isso que elas já fazem, o sistema complemento faz parte da imunidade inata. Ele faz parte também da imunidade humoral, vamos relembrar isso. Humoral significa aqueles elementos que estão nos nossos líquidos corpóreos, sangue, linfa. Então, significa que essas proteínas, assim como os anticorpos que nós conversamos na aula passada, eles estão circulantes onde? Nos nossos líquidos corpóreos.
Então, é por isso que o sistema complemento, eles participam tanto da imunidade inata quanto da imunidade humoral, tá? Como foi que foi descoberto isso, né? Tudo em ciência, tudo do que nós estamos, deste assunto que nós estamos falando agora aqui, ele é construído gradativamente, né? Dentro da ciência, eu não tenho um conhecimento pronto. Eu vou construindo ele aos poucos. Eu vou colocando um tijolo de cada vez. Daqui a pouco vem uma outra pessoa, utiliza esse conhecimento e constrói, põe um segundo tijolo de conhecimento, até que eu tenha um conhecimento estabelecido. Aqui dentro do o sistema complemento e todos os elementos do sistema imune que nós falamos, eles não foram descobertos de uma única vez, eles foram descobertos aos poucos. E o experimento que foi feito para descobrir esse sistema complemento, ou esse grupo de proteínas que fazem parte do sistema complemento, se deu da seguinte forma. Primeiro, é que, como eu acabei de falar para vocês, para eu construir um novo conhecimento ou acrescentar informação, eu tenho que olhar, eu tenho que utilizar o conhecimento que já está estabelecido. E aqui o conhecimento que já está estabelecido é o conhecimento da aula passada que nós falamos sobre os anticorpos. Os anticorpos, nós já sabemos que eles não têm ação efetora, né? Eles não destroem o antígeno. Eles não destroem a célula-alvo, por exemplo, se o antígeno estiver presente numa célula de um micro-organismo. Nós já vimos isso quando falamos de anticorpos. Os anticorpos, eles apenas reconhecem, se ligam, bloqueiam, mas eles não têm ação efetora. Quem vai produzir ação efetora são outros elementos do sistema imunológico. Então, o anticorpo que reconheceu o antígeno sinaliza para algum outro elemento, como, por exemplo, um elemento celular, para ele vir cumprir a sua função e eliminar aquele antígeno. Então, nós vimos, por exemplo, quando o anticorpo reconhece o antígeno, ele fica opsonizando este antígeno. Essa opsonização faz com que células como a célula fagocítica consigam reconhecer que aquilo é estranho e vão lá e fagocitam e eliminam. Então, quando eu processo, quando eu elimino este antígeno, então significa que eu tenho ação efetora. E nós vimos que nos anticorpos não acontece isso. Eles não eliminam, eles apenas reconhecem, eles bloqueiam, eles opsonizam. Então, com este conhecimento, o pesquisador que estava trabalhando, ele estava trabalhando eventualmente, lógico, com os anticorpos. Então, o que foi que ele fez? Ele sabe, então nós já sabemos que os anticorpos eles estão presentes onde? Nos nossos líquidos corpóreos, circulando, né? Então nós vimos lá que o anticorpo ele está no sangue, que ele está na linfa, que ele está na lágrima, que ele está no leite materno. Então ele está nos nossos líquidos corpóreos. E isso, o cientista que estava trabalhando aqui com anticorpos, ele já sabia. Por isso ele pegava soro fresco, né? Então ele coletava o sangue, centrifugava para retirar as células e no soro, no sobrenadante, ficava só os anticorpos, que era com o qual ele estava trabalhando. Então ele queria saber, nesse momento, a ação dos anticorpos, por exemplo, sobre micro-organismo, que está representado por essa figura aqui. Então aqui dentro desse tubo eu tenho as minhas bactérias, vamos dizer, meus micro-organismos aqui. Quando ele colocava soro fresco aqui, o que acontecia com as bactérias? Elas eram lisadas, elas morriam, a célula bacteriana era rompida. Mas ele já sabia, assim como nós já sabemos agora, que os anticorpos têm essa capacidade de lisar as bactérias? Não tem. Ele não pode romper as bactérias, ele não pode destruir, ele só faz se ligar na superfície. E aí o pesquisador fica intrigado. Se o anticorpo que eu tenho no meu soro, eu sei que ele não tem essa capacidade de lisar as bactérias e elas estão sendo lisadas, tem alguma coisa acontecendo aí, tem algum outro fator que está promovendo a lise desta célula bacteriana. Tá certo? Então, é um outro fator que não o anticorpo, porque ele já sabia que o anticorpo não tem a capacidade de lisar as bactérias.
E aí ele fez um segundo experimento. Ele pegou soro fresco contendo os anticorpos e agora submeteu a uma temperatura de 56 graus. Lembra que aqui no primeiro experimento ele usa uma temperatura corpórea, né? Uma temperatura de 37 graus. E agora ele aumenta essa temperatura. Por que ele aumentou essa temperatura? Porque algumas proteínas, elas são quebradas quando eu submeto elas a uma determinada temperatura. Então, quando ele aumentou a temperatura para 56 graus, e vejam só, ele sabia que os anticorpos não eram degradados com essa temperatura de 56 graus. Ele sabia que os anticorpos permaneceriam viáveis. Contudo, esta temperatura destruiria todos os outros grupos de proteínas que estavam presentes neste soro que ele estava utilizando. E aí ele destrói essas proteínas e ele vê que agora o soro não é capaz mais de lisar as bactérias. Então ele imagina, ó, vejam só, nesse segundo experimento o anticorpo continua lá. Não está lisando porque ele já sabe que o anticorpo não tem capacidade de lisar bactérias. Então com isso ele pensa, então tem algum outro fator que ajuda os anticorpos a promover a destruição dessas bactérias. E a isso ele chama de algo que complementa. Então ele vê que o soro tem algo que complementa, né? Tem um componente que complementa a ação do anticorpo. Então, ó, ele verifica por esse experimento. O soro deve conter outro componente termolábio. O que é termolábio? É aquilo que é destruído quando ele aumentou a temperatura. Então, ele aumentou para 56, aquilo se destruiu e agora não tem mais a capacidade de lisar a bactéria. Então, ele mostra, ele infere, né? Ele não viu, não esqueça que estamos falando de elementos moleculares. Ele não consegue ver proteína, ele não consegue ver anticorpo. Ele está visualizando isso de forma indireta. Então, ele sabe que alguma coisa foi destruída lá, por isso as bactérias que nós vimos aqui não é capaz de destruir aquele grupo de células que estão presentes lá. E aí ele chega à conclusão que é algo que está complementando a ação dos anticorpos. E a isso ele chama de sistema complemento. Essa foi a primeira experimentação, o primeiro contato. E aí, daí para frente, como eu falei, então ele colocou um tijolo de conhecimento. Ele demonstra que no soro tem algo que está relacionado à lise de células, como as dos micro-organismos, que ajuda os anticorpos, que na verdade não tem capacidade de lisar aquelas bactérias. E a isso ele chama de sistema complemento. No decorrer do tempo, novos experimentos, né? Então ele botou esse conhecimento e outras pessoas agora foram estudar em relação a esse assunto para poder determinar. E aí chegaram à conclusão que o que estava causando a lise daquelas bactérias nesse primeiro experimento eram proteínas séricas, ou seja, proteínas que estão no soro do paciente, que vão promover, que vão interagir entre si e com outros elementos do sistema imunológico, inclusive com o anticorpo que nós vimos lá, visto que no soro do paciente, do experimento que ele fez, não tem mais células, porque ele centrifugou, retirou as células e pegou só o sobrenadante, só o soro para trabalhar. Então, aí ele já consegue mostrar que eu tenho proteínas que ajudam o anticorpo a cumprir a sua funcionalidade, né? Então, essas moléculas, essas proteínas, esse grupo de proteínas, elas interagem entre si com outros elementos do sistema imunológico. Eles são altamente regulados. Vejam que até aqui nós não temos um entendimento de como é que essas proteínas agem. Eu só sei que é um grupo de proteínas, mas eu ainda não sei como é que elas agem para destruir aquele micro-organismo. Hoje nós já sabemos que elas são altamente reguladas, nós já sabemos que ela age através de cascatas. As proteínas estão circulantes no nosso corpo íntegras. Em determinado momento, uma
se modifica e começa a quebrar as próximas. E nós vamos ver, quando falarmos das vias do sistema complemento, a forma que elas destroem aquela célula do micro-organismo que nós vimos na primeira imagem. Então, ela é altamente regulada, então não é a todo momento que essas proteínas estão sendo quebradas. Pelo contrário, a maioria das vezes elas estão íntegras. Então, eu tenho que ter mecanismo, formas que inicia essa quebra proteica. E é regulado. Imagina se todo momento houvesse essas quebras, nós vamos ver que isso seria danoso para o meu sistema. Então, por isso que eu digo que esse sistema ele é altamente regulado. O objetivo dele é eliminar antígenos, no caso aqui eu exemplifico os micro-organismos, porque nós começamos a falar com um exemplo inicial sobre eles lá, no primeiro experimento para determinação do sistema complemento. O objetivo dele é eliminar os micro-organismos, é eliminar os antígenos. Essas proteínas, como eu acabei de falar para vocês, elas estão inativas. Então, são proteínas circulantes lá no meu sangue. Só que elas não têm ação nenhuma até que seja dado o start para que elas comecem a ter a sua ação. E nós vamos ver em cada via o que é que dá o start para que essas proteínas entrem em ação e cumpram a sua função, que é eliminar o antígeno. Elas estão inativas, elas são ativadas em condições particulares. Então, é determinadas situações que elas vão ser ativadas. Nós vamos ver isso nas vias que nós vamos conversar. A ativação tem um start, como eu falei para vocês, e esse start vai fazer com que eu tenha a quebra dessas proteínas que antes estavam íntegras. E a quebra dessas proteínas sequencialmente, ou a cascata de quebras, como a gente vê nos livros ou como a gente fala, ela vai acontecer com o objetivo de promover um poro na superfície da célula alvo. Nós vamos entender melhor isso quando nós falarmos lá das vias. Então, a ativação ocorre através de proteólise sequencial. Então, proteólise é uma quebra de proteínas sequencial, uma atrás da outra. Por isso a gente ouve esse termo cascata. Ó. Então, a primeira proteína quebra a segunda, quebra a terceira e assim vai formando uma cascata de quebra dessas proteínas. Então, entendam que normalmente essas proteínas estão íntegras nos meus líquidos corpóreos, mas algo vai desencadear essa quebra, essa proteólise sequencial, e essa quebra, esses pedaços dessas proteínas, elas vão gerar enzimas, elas vão gerar grupos enzimáticos que vão quebrar novas proteínas. Até o final, um grupo ou os pedaços dessas proteínas formarem um poro na superfície da célula alvo, que levarão ela à destruição. Os produtos de ativação do complemento, eles se ligam na superfície das células alvo da célula que ela quer destruir. Então, qual é a célula que ela vai destruir? Pode ser um micro-organismo, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário. Pode ser uma célula do nosso próprio corpo que esteja morrendo, que esteja senescente. Então, é por isso que ela vai promover poros na superfície da célula-alvo, da célula que ela pretende destruir. Mas, como eu falei para vocês, isso é altamente regulado. Porque imagina se essas proteínas se ativassem continuamente. Elas poderiam atacar nossas próprias células, e não é isso que eu quero. Nós temos falado dos elementos do sistema imunológico e nós temos visto que eles são altamente regulados, né? Que eles agem de forma adequada. Isso é o objetivo principal do meu sistema imunológico. Agir de forma adequada para eliminar o antígeno do meu sistema. Como ele é um sistema regulado, a ativação do complemento, ele também... Então, professor, quer dizer que então ele inicia a quebra dessas proteínas e ele não vai terminar? Não. Tem algumas outras proteínas que fazem parte desse sistema que regulam. Então, por exemplo, iniciou a quebra de proteínas. Tem um grupo de proteínas que diga, opa, tá bom de fazer quebra proteica. Porque senão essa sequência de quebra proteica iriam continuar até que se extinguisse o número de proteínas do complemento presente no nosso sangue, nos nossos líquidos corpóreos. E diga-se de passagem, o número dessas proteínas é em grande quantidade.
tá bom? E não é isso que acontece. Não. Tem a ativação, tem a quebra, tem a ação, que é a destruição da célula, mas eu tenho o grupo de proteínas que regula, ó, tá bom? De formar essa cascata de quebra de proteínas. Por isso que após a ativação, acontece também a inibição através de proteínas reguladoras, que estão presentes, que fazem parte do sistema complemento, que é isso que a gente está falando. Essas proteínas, como nós vimos no início, elas são componentes próprios do nosso sistema imunológico. Essas proteínas, tanto as que entram em ação, tanto as que regulam, elas são partes do nosso sistema, elas são próprias. Elas estão ausentes, por exemplo, em micro-organismos que entrarão aqui no nosso sistema para causar um processo infeccioso. E aí nós vamos conversar agora, e eu peço o máximo de atenção para vocês, nas 3 principais vias de ativação desse sistema complemento. Então, o que é que eu tenho que saber agora? Eu tenho que saber que o sistema complemento é um grupo de proteínas íntegras que estão circulando nos meus líquidos corpóreos. E agora nós vamos ver como é que é iniciado essa quebra dessas proteínas. E aí nós temos 3 vias de ativação desse sistema complemento. A via alternativa, a via clássica e a via da lectina. Essa é a imagem que nós vemos no livro, nas nossas referências bibliográficas. Eu transformei essas 3 vias em uma imagem um pouco mais palpável para que nós possamos ter um entendimento melhor, tá? Mas antes de nós falarmos da ativação dessas 3 vias, eu queria fazer uma analogia do sistema complemento com essa, vamos dizer aqui, essa geringonça, né? Esse mecanismo aqui que a gente vê muitas vezes por aí em vídeos, em brincadeiras, né? Então aqui eu tenho um grupo de elementos interligados, agindo entre si para cumprir uma funcionalidade. Esse sistema aqui, a funcionalidade dele final é desligar essa lâmpada aqui. Então, nós vemos que nós temos um grupo, uma sequência de eventos para que este evento final ocorra. Então, por exemplo, esta bola de boliche estava aqui, esta luva de boxe estava retraída, e eu quero que vocês acompanhem comigo a sequência de eventos até que ocorra o meu objetivo final, que é desligar esta lâmpada. Então, o que aconteceu aqui? O que deu start, então veja, isso estava parado aí e algo tem que iniciar essa sequência de eventos aqui. Quem foi que iniciou aqui? A luva de boxes. Que veio, bateu na bola de boliche, que jogou o pino do boliche, que fez com que ativasse essas roldanas e abrisse esta gaiola e o passarinho saiu. Ao sair, ele joga esta bola de bilhar que vai correr por essas canaletas, vão acompanhando comigo. Deixa eu só tentar tirar isso aqui da frente. Que vai acompanhando aqui esse sistema de canaletas, ó, que joga esses blocos de madeira, que ativa esse machado que corta o fio, que ativa esses outros mecanismos, inclusive a roldana, fazendo com que o martelo bata nesta mão de gesso e caia da balança e desligue a lâmpada final, tá? Então esse é o mecanismo de brincadeira. Professor, significa que no final essa lâmpada sempre vai ser desligada? Não. Eu posso parar este evento em determinada parte? Posso. Então eu posso parar, de repente esses blocos aqui não caem, e aí não vai acontecer o evento final. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o sistema complemento, ele funciona da mesma forma. Só que eu vou substituir toda essa geringonça aqui por proteínas. As proteínas estarão íntegras. Alguém tem que dar o start, tem que começar a quebrar essas proteínas, para que no final o sistema complemento cumpra a sua função, que é qual? Destruir a célula-alvo. E é isso que nós vamos ver
nas nossas vias do sistema complemento. E aí nós vamos começar pela primeira via, que a gente chama de via clássica. Por que chama de via clássica? Porque essa forma de ativação pela via clássica foi a primeira a ser descoberta, por isso recebeu essa denominação de via clássica. Professor, o senhor disse que é um grupo de proteínas. Então, quais são as proteínas que fazem parte aqui da via clássica? Vamos lá. As proteínas envolvidas são 9 proteínas, ó. E eu já adianto para vocês. O sistema complemento, ele é formado por cerca de 30 proteínas. Só que nem todas participam da via. Algumas são reguladoras, como eu falei para vocês, tá? Então, nessa via clássica, são 9 proteínas que fazem parte. A proteína C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Então, são um grupo de 9 proteínas que fazem parte da via clássica. Elas estão circulando pelo meu corpo de forma íntegra e alguma coisa tem que ativá-la. E quem vai ativar? A entrada do antígeno, representado aqui por uma bactéria, né? Então, isso aqui é um bacilo, vamos imaginar uma bactéria na forma de bacilos. Preciso agora do conhecimento prévio de vocês sobre quando nós falamos de antígeno, e eu dei exemplo de várias fontes de antígeno. Inclusive, nós falamos que uma das fontes de antígeno, uma das principais, é micro-organismo. Eu falei para vocês que nem tudo que constitui o micro-organismo é estranho para o meu sistema. Lembra que eu falei para vocês que a membrana fosfolipídica, por exemplo, do micro-organismo não é tão diferente da nossa membrana fosfolipídica? Eu falei para vocês que, às vezes, é um fragmento, é um açúcar, é uma proteína, normalmente uma proteína de superfície, que é considerado antígeno aqui nesse micro-organismo. E é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, eu tenho uma bactéria e o antígeno dela são essas bolinhas vermelhas aqui que eu considero antígeno. Se ela tem antígeno na superfície, significa quem é capaz de reconhecer antígeno? Anticorpo, que foi o assunto que nós vimos na aula passada. Então, olha só. Antígeno vem, reconhece que esta molécula de superfície é estranha. Então, ele, nesse momento, ele reconhece que esta célula é uma célula estranha, porque ela tem uma molécula de superfície que não faz parte do meu sistema, tá? Se eu tenho anticorpos, eu já tenho, normalmente, ou final da resposta primária ou uma resposta secundária. Então, vejam que eu dei a informação para vocês previamente quando nós falamos de resposta imunológica primária e resposta imunológica secundária. O anticorpo, ao se ligar na superfície do micro-organismo, nós acabamos de falar no início da aula, eu pergunto para vocês, ele vai destruir esta bactéria? Não, anticorpo não tem ação efetora. Quem tem ação efetora são células, e agora o sistema complemento, que nós vamos ver que ele tem ação efetora. Então vamos lá. A bactéria entrou no meu sistema, ela é estranha porque ela tem antígenos aqui na superfície. Ela foi reconhecida como estranha pelo anticorpo que ligou aqui na superfície, como a gente está vendo, ó. Está ligado aqui na superfície. E essa ligação na superfície faz com que o anticorpo fique parado. Anticorpo parado é sinalização para o sistema imunológico. Poderia vir agora uma célula fagocítica e fagocitar esse micro-organismo e destruir ele. Porque nós já vimos que uma das funções do anticorpo é ligar no antígeno e sinalizar para elemento do sistema imunológico, quando nós falamos do elemento celular. Só que agora nós estamos falando de elemento molecular. Este anticorpo ligado no antígeno, ele é capaz de sinalizar para as proteínas do complemento que até o momento estão íntegras, estão inteiras. Mas agora
o anticorpo parado é capaz de atrair ou atrair a proteína C1 que está circulando, não esqueça que ela está circulando, e ela vai se ligar aqui na porção FC do anticorpo, como a gente está vendo. Essa aqui é a proteína C1. Veja como ela é, como se fosse uma nave, né? Essa é a estrutura dessa proteína. Essa aqui é a imagem didática e essa aqui é a imagem real, olha. Né? Como se ela fosse uma nave. E toda vez que ela está circulando e que ela vê um anticorpo parado, e qual anticorpo é esse? IgM ou IgG? Lembra que eu falei para vocês que eu retornaria com a questão dos anticorpos aqui? Então, aqui na via clássica, quem ativa a primeira proteína é a ligação antígeno-anticorpo. Tá? Ele, ao se ligar, a proteína C1 se liga aqui, ó. E essa simples ligação é capaz de ativar essa proteína. Professor, o que seria essa ativação? Ela muda conformacionalmente. E agora, ela vai expor sítios catalíticos, que é sítios que se ligam a determinada coisa, e ela vai ganhar função enzimática. Então, entendam que a proteína C1 circulante no meu sangue, ela não tem função enzimática. Só que quando ela se liga no complexo antígeno-anticorpo, ela ganha a função enzimática, que é essa tesourinha que eu estou representando aqui. Professor, se ela ganha a função enzimática, ela vai quebrar um substrato. Qual substrato? Ela vai quebrar outras proteínas do sistema complemento que estão íntegras. E aí ela vai quebrar duas proteínas, ó, a C2 e a C4, que estão circulando no meu corpo mais íntegras. Mas agora elas vão ser quebradas pela proteína C1, que foi ativada e ganhou função enzimática. Se ela vai quebrar em 2 pedaços. Ela vai cortar, entendam como você quiser. Então, ela vai quebrar a proteína C2 em 2 pedaços, ó, a C2A e o pedaço C2B. Ela vai quebrar a proteína C4 em 2 pedaços, C4A e C4B. Vocês estão entendendo que eu já comecei a quebra proteica, já comecei a proteólise que eu falei para vocês. Eu estou quebrando proteína que antes estavam íntegras. Esses pedaços quebrados pela C1, pedaço da C12 e o pedaço da C4, ó, o pedaço da C2, C2A, ele se liga na superfície do micro-organismo, olha. E o pedaço da C4, que é o C4B, ele se liga junto aqui. E esses 2 pedaços, quando se juntam aqui na superfície do micro-organismo, eles criam uma enzima, que a gente chama de C3 convertase, ó. Então, os pedaços dessa proteína se ligam e formam uma enzima chamada C3 convertase. O nome já diz, C3 convertase. Então, ele é capaz de quebrar agora que proteína? A proteína C3, ó. Então, a C3 convertase quebra a proteína C3 em C3A e C3B. Este pedaço C3B, ele se liga junto com os outros 2 pedaços que já estavam lá na superfície. E vejam só, quando eu acrescento um novo pedaço, esta proteína ela já não é mais C3 convertase, ela se transforma em C5 convertase. É uma enzima chamada C5 convertase, formado pelos 3 pedaços de proteínas que já foram quebradas anteriormente. E aí o nome já diz, ó, C5 convertase vai quebrar qual proteína? C5 em 2 pedaços, C5A e C5B. Um desses pedaços, que é o C5B, ele não tem mais afinidade para se ligar com esses 3 pedaços pré-existentes, mas ele tem afinidade para se ligar na membrana da célula-alvo, que no caso aqui é a bactéria. Ele se liga sozinho, ó. E ao se ligar sozinho, ele vai recrutar proteínas que estão íntegras. Ó, ele recruta C6, recruta C7, recruta C8 e recruta diversas subunidades de C9. Ó, uma C9, 2, 3, ele vai inserindo, ó, várias subunidades de C9.
no final, formando um poro na superfície da célula bacteriana. Porque se vocês perceberam, a partir da C7, veja que essa proteína já tem sido inserida na membrana do micro-organismo aqui, na célula-alvo. A C8 já está aprofundando, e essas diversas subunidades de C9, olha como elas literalmente atravessam a membrana da célula do micro-organismo, formando um poro aqui na superfície da célula-alvo. A formação deste poro vai fazer com que os constituintes da célula bacteriana extravasem. Professor, que constituinte? Tudo que está dentro do seu citoplasma vai ser expulso. Material genético. Então, essa célula vai morrer porque ela vai perder o seu metabolismo. Ela vai perder os seus elementos do citoplasma que mantinha ela viável, que mantinham ela viva. Agora foi extravasado, ou seja, saiu por esse poro aqui. Vamos imaginar que foi o material genético que saiu. Agora, a célula não é nem uma célula viva, ela não tem nem material genético mais, porque o material genético foi expulso por esse poro. Coisas também, já que eu tenho um poro na superfície, pode entrar nessa célula bacteriana. Água, por exemplo. Agora a água terá um fluxo para dentro dessa célula bacteriana e aí pode deixar ela túrgida e daqui a pouco essa bactéria vai se romper. Vocês estão percebendo o quão é engenhoso? Um grupo de proteínas destruindo uma célula, tendo, contudo, ação efetora que nós falamos. Diferente do anticorpo, que ele vai se ligar na superfície da bactéria e não vai destruir a bactéria. Essas proteínas vão destruir a bactéria. Então, isto contempla o conceito de sistema complemento. Um grupo de proteínas que sofrerão quebra, proteólise sequencial ou em cascata, que no final desta cascata formarão um poro na superfície da bactéria, levando ela à morte. Ok? Eu queria o feedback de vocês, para a gente poder passar dúvidas, para a gente poder passar para as outras vias. Tudo tranquilo, professor. Entenderam, então? Ok, professor. Vamos ver se as proteínas que nós dissemos que faz parte dessa via clássica, se todas foram usadas, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Então, nós dissemos que são 9 proteínas. Então, vamos lá, ó. A C1 foi a primeira proteína que ganhou função enzimática, que foi ativada pela ligação antígeno-anticorpo. Então, C1 participou? Sim. Depois, a C1 vai quebrar, ó, C2, vai quebrar C4. Então, aqui a gente já tem a proteína sendo usada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e a C9, que são diversas subunidades. Então, por isso que eu disse aqui que são 9 proteínas envolvidas aqui nesta via clássica. Elas formarão, no final, um poro na superfície da célula que levarão essa célula à morte. Professor, é só micro-organismo que o sistema complemento mata? Não, ele mata células senescentes. Se a ação desse sistema for desordenada, ela pode também atacar o próprio, destruir as minhas próprias células, mas nós vimos que normalmente, na maioria das vezes, o nosso sistema ele funciona reguladamente, apesar de saber que dentro da nossa área nós vamos ver muitas questões de desregulação do sistema imunológico. Mas se olhar dentro de uma população, ele age efetivamente, funcionalmente, na maioria das vezes. Tá certo? Aqui, só para recapitular, tá todo a via, desde o seu início até o final. Então, vamos recapitular. Entrou uma bactéria no meu sistema, no meu corpo. Eu já tenho anticorpos contra essa bactéria, ela se ligou na superfície, aqui no antígeno. Essa ligação antígeno-anticorpo ativa a proteína C1 que estava íntegra circulando no meu corpo. A ativação dessa proteína
faz com que ela ganhe função enzimática, de quebrar outras proteínas do sistema complemento, de quebrar a proteína C2 e a proteína C4 em 2 pedaços, né? C2A, C2B, C4A e C4B. Esses fragmentos, alguns deles, se ligam na superfície da célula, formando a C3 convertase, que é uma enzima. Esta enzima C3 convertase age sobre a próxima proteína, que estava íntegra, que é a C3, quebrando em C3A e C3B. Um fragmento dessa C3 se junta aos 2 já pré-existentes, formando uma terceira enzima, que a gente chama de C5 convertase. Essa C5 convertase, ela quebra a proteína C5 em C5A e C5B. Esse C5B não consegue mais se ligar por falta de afinidade molecular, mas se liga sozinha na superfície da célula do micro-organismo. Ao se ligar, outras proteínas que têm afinidade com esse fragmento se ligam. Quais são essas proteínas? C6, C7, C8 e várias subunidades de C9, formando um poro aqui na superfície da célula. Essa aqui é uma imagem real de um poro. Olha aí, cada região dessa aqui é uma subunidade de C9 que foi inserida. E no final, olha como ela forma um poro na superfície da célula. É um poro só que forma? Não. Eu estou dando aqui a sequência de uma quebra proteica, uma sequência de quebra proteica. Olha aqui a superfície dessa célula de um eritrócito. Isso aqui eu tirei de um artigo, mostrando a grande quantidade de poros que é formado na superfície da célula do micro-organismo. Então, não é só um poro, tá, pessoal? São vários poros que vão ser formados na superfície. E olha aí como é a grande quantidade que eu consigo visualizar aqui. Tá bom? Então, esta aqui é a via clássica. Eu preciso entender, se eu entender esta via, as outras não vão ser complicadas, principalmente a próxima via, que a gente chama de via da lectina. A via da lectina, ela só muda a ativação dela. Só muda a primeira proteína. Então, vamos lá. Na via da lectina, quais são as proteínas envolvidas? Vocês estão vendo que aqui já não está mais a C1. Mas está a C12, a C3, a C4, a C5, a C6, a C7, a C8 e a C9. Então, eu tenho 8 proteínas que participaram da via anterior e uma nona, que é a MBL, essa daqui, ó. Então, eu só não tenho a C1 aqui nesta via. Eu tenho, mas se vocês olharem para a MBL, para esta proteína aqui, ela é muito parecida com a C1, né? Como fosse uma navezinha. Só que ela tem uma funcionalidade um pouco diferente. Essa proteína é chamada de MBL porque ela é chamada de lectina ligadora de mannose. A C1 nós vimos que se liga no anticorpo que está lá na superfície do micro-organismo. A MBL não se liga, não precisa de anticorpo para ser ativado, tá? Ela precisa que a célula que entrou no meu sistema, que pode ser de um micro-organismo, que é como a gente está exemplificando, tenha mannose na superfície. Células de alguns micro-organismos têm mannose, por exemplo, célula de fungo tem muita mannose na superfície. Então, se eu tiver uma infecção fúngica e fungo tem mannose na superfície, a proteína MBL que está íntegra, esqueçam que as proteínas do complemento sempre estão íntegras. É algum evento que vai fazer ela a quebrar e depois quebrar outras proteínas. Nós vimos que o evento que deu start à via clássica é a ligação antígeno-anticorpo. Aqui, quem é que vai dar start na MBL que está normalmente íntegra no meu líquido corpóreo? É a presença da mannose. Então, imagina, entrou um micro-organismo que tem mannose na superfície, a proteína circulante lá nos meus líquidos corpóreos, que estão em toda parte do meu corpo, veio e se ligou na mannose. E esta ligação na mannose faz com que essa lectina ligadora de mannose ganhe a função enzimática, igualzinha a C1.
e quebre, ó. Então agora ela ganhou. Quando ela liga na manose, ela ganha a função enzimática de quebrar proteínas. Daqui para frente é tudo igual à via clássica. A MBL vai quebrar C2 em C2A e C2B. Ela também tem a capacidade de quebrar C4 em C4A e C4B. Os dois fragmentos, ó, um pedaço da C4 e um pedaço da C2, se juntam aqui na superfície, se ligam na superfície do micro-organismo. Então, vamos lá, C4B se ligou e o pedaço C2A se ligou aqui na superfície, formando a C3 convertase. É uma enzima. E agora nós já somos capazes de saber que a C3 convertase vai quebrar a proteína C3 em dois pedaços, C3A e C3B. Estão vendo que é a mesma coisa, ó. O C3B se liga aqui na superfície junto com os outros dois pedaços, formando a C5 convertase. Daqui para frente, a C5 convertase quebra quem? A C5 em C5A e C5B. O pedaço de C5, que é o C5B, se liga na superfície, recruta C6, C7, C8. Vocês estão vendo que a partir da C7 ela já está sendo introduzida na membrana, quase que atravessando a membrana. E aí a C9 também, ó. Olha como a C9 atravessa a membrana. Várias subunidades de C9 formando um polo na superfície da célula, levando à destruição desse meu micro-organismo. Tá? Então, a via da lectina, ela só muda a fase inicial, como ela é ativada. Ela não precisa de anticorpo, ela precisa que a célula tenha manose na sua superfície. Se for a célula do micro-organismo que tenha manose, esta via vai ser ativada. Então, vocês devem entender que a proteína íntegra que está no meu corpo vai permanecer íntegra até que algum evento inicie a quebra desse grupo de proteínas até que se forme um poro aqui na superfície. Professor, deu uma aplicabilidade dentro da minha área porque está um pouco complicado. Vejam, antígeno nós já sabemos que é algo exógeno, que vai entrar no meu sistema. Se o antígeno está entrando pela primeira vez, eu tenho anticorpos? Não tenho. E aí eu pergunto para vocês, então o sistema complemento não vai agir? Não vai entrar em ação? Vai. Ele vai entrar em ação por uma terceira via que não precisa de anticorpos e que não precisa que a célula tenha manose na sua superfície, que é o que a gente chama de via alternativa. Na via alternativa, ela será ativada pela mudança microambiental que acontece quando, por exemplo, eu tenho um processo infeccioso. Então, nós já falamos esse conceito de microambiente. Nós vimos que microambiente é um local onde tem condições diferenciadas. Então, se eu estou com uma infecção pulmonar, por exemplo, é lógico que ali no meu pulmão vai ter a entrada desse micro-organismo, a multiplicação desse micro-organismo vai promover a mudança ambiental lá no meu ambiente pulmonar. E essa mudança microambiental é capaz de ativar a via alternativa. Como? Então, vejam, lá no meu pulmão tem proteínas, porque tem líquidos corpóreos, as minhas proteínas estão íntegras, mas agora entrou o micro-organismo pela primeira vez. Se entrou pela primeira vez que eu estou tendo contato, eu estou tendo uma pneumonia pela primeira vez por esse micro-organismo, eu pergunto, tem como ativar a via clássica? Não, porque eu não tenho anticorpos ainda. E quem ativa a via clássica é a ligação antígeno-anticorpo. Então, não será ativado por essa via. O micro-organismo que entrou e está me causando a pneumonia não tem manose na superfície. Então, dá para ativar a via da lectina? Também não. Então, eu tenho que ter uma terceira opção, que é a via alternativa. E eu já adianto para vocês, a via alternativa é a via que mais entra em ação.
é a que mais defende, a primeira que entra em ação. Porque, vejam, o exemplo que eu estou dando para vocês é do micro-organismo que está entrando pela primeira vez, então não tem anticorpos. É o micro-organismo que não tem manose, então não tem como ativar as outras duas vias. Então, na minha vivência, se eu fosse olhar qual é a via que mais tem ação, qual mais que funciona, seria a via alternativa. Então, a simples entrada desse micro-organismo e a mudança microambiental lá no meu pulmão, que é o exemplo que eu estou dando, faz com que haja a hidrólise espontânea da proteína C3. E vejam que aqui, quais são as proteínas envolvidas? Não tem mais a C1, não tem a MBL, que nós vimos lá nas duas vias anteriores, e não tem a C2. Quais são as que participam aqui da via alternativa? C3, C5, C6, C7, C8 e C9. E eu acrescento mais duas proteínas, porque eu falei para vocês que não são só 9, são cerca de 30 proteínas. O fator B e o fator D, que são também duas proteínas que fazem parte dessa via alternativa. Então vamos lá. Entrou o meu micro-organismo pela primeira vez, eu não tenho anticorpos, não tem como ativar, não tem lectina, também não tem como ativar, mas ela, ao se multiplicar lá no meu pulmão, ela promoveu uma mudança microambiental, e essa mudança microambiental foi capaz de levar à hidrólise espontânea da proteína C3. A proteína C3 hidrolisada, ela está modificada, ela está hidrolisada. Quando ela está hidrolisada, ela tem afinidade para se ligar com uma outra proteína que a gente chama de fator B. Lembra aqui que eu falei? Então, C3 hidrolisada tem afinidade para se ligar com o fator B. Quando eu tenho essa ligação, C3 hidrolisada mais fator B, agora uma terceira proteína ganha a função enzimática, ó. O fator D, ele funciona como uma enzima para quebrar quem? O fator B. Quebra o fator B, transformando ele em dois pedaços, dentre ele o fator Dzão, Bzinho. Então, veja, o que eu tenho agora inicialmente? Eu tenho C3 hidrolisada e eu tenho muitos pedaços do fator B, que foi quebrado aqui pelo fator D, ó. O fator D age sobre o fator B, quebrando ele. Então, esses dois pedaços, quando se juntam, ó, C3 hidrolisada mais pedaços do fator B, eles formam C3 convertase. Essa C3 convertase, nós já sabemos que C3 convertase tem capacidade de quebrar qual proteína? C3. Então, vai quebrar, ó. Então, eu já tenho hidrólise, ó, já tenho quebra inicial de C3. Depois, quando eu formo com esses pedaços mais C3 convertase, eu vou quebrar mais proteína C3. Ó. E aí eu formo muita C3 convertase aqui no início da minha resposta. Ó. Então, vamos lá. Eu formo muita C3 convertase, elas vão quebrar novamente muitas proteínas C3, ó, em C3A e C3B. Esse C3B, ele vai se juntar ao fator B, e eles juntos fazem com que o fator D quebre novamente o fator B, formando pedaços. E aí, olha, eu tenho no final desse loop, que a gente chama de amplificação da formação contínua de C3B, eu tenho a formação de grande quantidade de C3 convertase. Ó. Eu tenho muita C3 convertase. Por isso eu chamo de amplificação da formação contínua de C3B. Então, agora eu tenho capacidade de quebrar muitas C3 e formar mais C3 convertase, que vão quebrar, vão quebrar, vão quebrar. Então, eu vou ter muitos pedaços. Esses vários pedaços quebrados aqui, formados aqui no início dessa cascata, eles vão se juntar. Olha só, dois pedaços de C3B, ó, junto com um pedaço do fator B, ó, eles se juntam, se ligam aqui na superfície do micro-organismo, formando a C5 convertase. Daqui para frente, será igual às outras duas vias que nós já vimos. C5 convertase vai quebrar quem? C5, ó, em C5A e C5B. Ó. Olha aqui a minha C5 convertase, formado por dois pedaços de C3, ó,
que eu formei muitos pedaços lá no início da minha cascata, junto com um pedaço da proteína chamada fator B, formaram aqui a C5 convertase, que vai quebrar C5 em C5A e C5B. A C5B se liga aqui na superfície, recruta C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando o poro na superfície da célula, fazendo com que ela morra, com que coisas sejam extravasadas ou que coisa entre nessa célula, levando à destruição dessa célula. Se vocês perceberam, essas três vias, ela tem em comum, a partir da C5, elas são comuns. Então, professor, o que muda nas três vias? Muda a forma de início. Então, na via clássica, quem inicia? Ligação antígeno-anticorpos. Na via da lectina, a ligação da MBL na manose. Na via alternativa, a hidrólise espontânea de C3. Então, se eu perguntar para vocês, o que é que inicia as três vias do sistema complemento? A resposta é, quem inicia a via clássica é a ligação antígeno-anticorpo, quem inicia a via lectina é a ligação da MBL na manose, e quem inicia a via alternativa é a ligação, é a quebra espontânea, a hidrólise espontânea de C3. Tá? A partir de C5 para frente, tudo é igual para as três vias. Por isso que a gente diz que isso aqui é a via comum. Ó. A partir de C5, a via é comum. Vamos lá. Depois que eu formo C5 convertase, olha lá, quais são os pedaços na via clássica que formam a C5 convertase? Um pedaço de C4, um pedaço de C12 e um pedaço de C3. Formam a C5 convertase. Na via da lectina, um pedaço de C4, um pedaço de C12 e um pedaço de C3. Eles se juntam e formam a C5 convertase. Na via alternativa, 2 pedaços da proteína 3 e um pedaço da proteína fator B. Elas se juntam e formam a C5 convertase. Então vejam que, apesar, ó, na via clássica e via da lectina, os pedaços são iguais, ó, formando a C5 convertase. O que muda um pouquinho é na via alternativa, que a C5 convertase é um pouquinho diferente. Mas ela vai ter a mesma funcionalidade independente da via. Se eu estou falando de C5 convertase, independente de que pedaços ela é formada, eu estou falando de uma enzima capaz de quebrar C5. Que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Quebra C5 em C5A e C5B. Então, independente da via, vai se ligar C5B, e recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. Essa é as três vias do sistema complemento. O que eu quero que fique para vocês é que vocês entendam que o sistema complemento é um grupo de proteínas íntegras circulante nos meus líquidos corpóreos e que em algumas situações elas serão ativadas. Que situações? A entrada de um antígeno e o reconhecimento pelo anticorpo lá na via clássica, a entrada de um antígeno que tenha manose na sua superfície e ativará a MBL lá na via da lectina, ou a entrada de um antígeno que promoverá uma mudança microambiental, promovendo a quebra espontânea ou a hidrólise espontânea da proteína C3. É isto que é necessário para iniciar as três vias. Depois é só entender como é que a cascata continua. E depois de formação dessa C5 convertase, que vai quebrar a C5, nós vimos que para as três vias elas são iguais. Então a gente chama de via comum. A partir de C5, a via é comum. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, esse grupo de proteínas aqui, ele é chamado de MAC. Deixa eu ver se tem alguma figura que eu boto esse MAC aqui. Ele é chamado de complexo de ataque à membrana. Aqui, ó.
esse grupo de proteínas, ó, C5b, C6, C7, C8 e diversas unidades de C9 é chamado de MAC, que é complexo de ataque à membrana. Então, é um complexo proteico que ataca a membrana. Ou, transformando em outra linguagem, é o complexo proteico que perfura a membrana. Por isso a gente chama de complexo de ataque à membrana. Ela ataca, ela destrói, ela perfura a membrana, tá? Então isso é importante, porque nas 3 vias nós vimos que é este complexo proteico final que promove a destruição da célula alvo, promovendo esse poro na sua superfície. Nessas 3 vias que nós vimos que qualquer situação em que entre o antígeno, eu tenho o sistema complemento agindo. Então, se é a primeira vez que está entrando o antígeno no meu corpo, a bactéria, o micro-organismo, tem como ativar o sistema complemento? Tem. Qual via? Pela via alternativa. Se é a segunda vez que está entrando esse micro-organismo no meu corpo, tem como sistema complemento agir? Tem. Por qual via? Pela via clássica, porque agora eu já tenho anticorpos. Se esse micro-organismo que está entrando, ele tem manose na sua superfície, tem como ativar? Tem. Porque eu tenho a via que vai se ligar na manose, que vai se ativar e formar essa cascata até a formação pelo poro. Então, independente de qual tipo de micro-organismo entre, eu sempre vou ter uma alternativa, né? Dentre essas 3 vias, uma delas vai ser ativada. Então, como eu falei, normalmente a via alternativa é a via que mais vai ser requisitada. Porque se for a primeira vez que o micro-organismo está entrando, ela vai ser ativada. Se for pela primeira vez e o micro-organismo não tiver manose, a via alternativa entra em ação e ela é capaz de defender o meu sistema. Tá? Então, agora nós estamos falando de um elemento molecular que tem capacidade efetora. Um grupo de proteínas, né, um grupo de elementos moleculares que tem função efetora, que tem capacidade de destruir o meu antígeno. Tá certo? Entenderam? Eu gostaria que, se tivessem dúvidas, esse aqui é o momento para nós tirarmos essa dúvida. Vamos lá, pessoal. Entenderam tudo? Professor, é muita coisa, mas se a gente revisar essa aula depois, aí fica mais fácil a compreensão. Sim. Eu peço que, se vocês tiverem acesso aos livros, né? No momento a gente está com a biblioteca ainda não totalmente funcionante, mas que procurem vídeos, vejam, não vai estar da forma que eu tentei colocar para vocês aqui. Pode estar um pouquinho mais complicado, né? Como no livro. Então, procurei colocar aqui uma bactéria, procurei colocar aqui a forma como cada via é ativada, a sequência de quebra de proteínas até a formação do poro na superfície, para que vocês tenham entendimento. Então, olhem com carinho, principalmente a parte inicial, como essa cascata é ativada, né? Como eu falei para vocês, o grupo de proteínas está íntegra. Alguma coisa tem que ativar, alguma coisa tem que começar a fazer essas quebras. Então, olhe como inicia, olhe quais são a via comum, que é o complexo de ataque à membrana, tá? Dê uma olhada melhor e quando nós formos fazer a revisão, que nós vamos comentar questões pontuais que estarão na prova, a gente conversa um pouco melhor e tira as possíveis dúvidas de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essas nossas 3 vias que nós temos do sistema complemento. Essas 3 vias, ela é importante de eu ter um entendimento. Ela tem aplicabilidade dentro da minha área, como eu falei para vocês. De defesa, né, de ação sobre a entrada de antígenos, com ação efetora, como nós vimos. Então, entrou uma bactéria, ela pode destruir? Pode. Entrou um fungo, pode destruir? Pode. Vocês lembram que eu falei em determinado momento que eu tenho
patógenos, micro-organismos que são grandes, a minha proteína do complemento pode entrar em ação, porque ela não precisa fagocitar. A função dela é formar poro. Então, ela pode formar, por exemplo, poro na superfície de uma larva de hominto? Pode. Tá? Então, se vocês perceberam os elementos que nós temos conversado, se eu não consigo resolver, mas eu tenho outros elementos do sistema imunológico que têm a capacidade de promover a destruição daquele antígeno que entrou no meu sistema. Tá certo? Então, nós vimos que, botei aqui essa tabela para vocês. Então, alguns autores dizem cerca de 20 proteínas, outras 30. Então, há uma diversidade de proteínas que fazem parte. Umas participando da cascata, como nós vimos, e algumas outras participando como reguladoras, por exemplo. Porque, olha só, se eu iniciei a cascata, como, por exemplo, lá na via alternativa, você tem hidrólise contínua de C3, formando muita C3 convertase, isso vai continuar. E continuaria até que todas as minhas proteínas do complemento fossem quebradas, se eu não parasse isso. Mas eu tenho proteínas que têm esta função que a gente chama de proteínas reguladoras. Então, veja só. Na via clássica, eu tenho proteínas ativadoras. Quem é que inicia a ativação que nós vimos lá? Olha lá, a C1. Essa C1 ela é formada por 3 subunidades, QRS. Mas não vamos levar em consideração isso aí. Vamos levar que quem ativa a via clássica é a proteína C1, que quebra C2, que quebra C4 e que depois vai quebrar a C3, como nós vimos lá. Então, por isso eu chamo elas de proteínas de ativação. Eu tenho na via clássica proteínas de controle, ou proteínas que regulam essa quebra, que pode fazer parar essa quebra. Lembra lá na figurinha, no joguinho que eu mostrei para vocês? Eu falei que eu posso parar no meio, eu posso parar no final, eu posso parar no início, tá? Eu posso. E quem faz isso? Algumas proteínas, como por exemplo a C1 e NH. A C1 e NH faz com que aquela proteína C1 que se ligou no anticorpo, com que ele se desligue. E se a proteína C1 se desliga, ela para de quebrar as outras proteínas e, consequentemente, a minha cascata vai parar, a minha quebra proteica vai se extinguir. Então, é uma forma de regular. É por isso que eu digo que eu tenho outras proteínas que estão agindo como ação reguladora. Na via da lectina, aquela proteína que nós vimos lá, proteína ligadora de manose, né? Ela se liga e inicia a cascata. Mas tem proteínas que regulam ela, que fazem ela parar de quebrar as proteínas posteriores? Tenho. A MASP2, por exemplo. Na via alternativa, nós vimos lá que quem é que participa, quem são as proteínas ativadoras? A C3. Então, na via alternativa, quem participa lá na via alternativa? Quem começa a quebrar? C3. Quem é quebrado e participa lá? O fator B, que é uma proteína. O fator D que quebra. Quem é que regula esse início? Eu posso parar no início a minha cascata, como eu tenho falado para vocês. Eu tenho várias proteínas, como o fator I, o fator H, o DAF, por exemplo, que param esta via aqui no início, tá? Porque não esqueça que lá eu estou tendo hidrólise, estou tendo quebra espontânea. Então, se eu deixasse espontaneamente quebrar, isso não cessaria e quebraria, e a minha resposta através do sistema complemento continuaria. Mas nós vimos que resposta exacerbada, no caso aqui, a ação exagerada do sistema complemento promoveria muitos danos na superfície da minha célula, produziria muito danos no meu sistema. E se eu levasse em consideração o meu pulmão, que eu falei, que eu dei como exemplo para vocês, eu promover danos, eu promover uma resposta exacerbada no meu ambiente pulmonar, isso não é desejado, porque pode trazer a perda de funcionalidade desse meu órgão,
pode trazer o dano tecidual do órgão, isso nós já conversamos. O sistema imunológico, ele também traz, ele é benéfico, mas ele também traz danos para o meu sistema, tá? Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Vocês têm que ter a ideia do que inicia a cascata, mas vocês têm que ter ideia também que eu posso parar este início, né? Que eu posso fazer com que essas proteínas se desliguem. Para não ficar a ideia de que ela se inicia e vai até o final e fica continuamente acontecendo. Não, eu tenho um grupo de proteínas que regulam, que param esta ação. Nós vimos também que as proteínas são quebradas. Nós vimos que a C2 é quebrada em C2A e C2B. Mas nós vimos que é só alguns pedaços que se ligam lá na superfície do micro-organismo para formar a enzima que vai quebrar novas proteínas. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, e os outros pedaços? Tem funcionalidade dentro do meu sistema complemento? Tem. Os pedaços que não participam formando enzimas, eles terão outra funcionalidade. Então, eles cairão nos meus líquidos corporais. Na verdade, cairão não, permanecerão. Porque vocês vão de convir que essas proteínas, que essas cascatas, que essas vias de quebra, elas estão acontecendo no meu ambiente tecidual, que tem líquidos corpóreos. Então, os pedaços que não forem usados para se ligar lá na superfície do micro-organismo e formar enzima, eles cairão nos meus líquidos corpóreos, permanecerão, cairão na minha circulação e cumprirão função dentro do meu sistema. Então, eu tenho essa tabelinha aqui para mostrar para vocês, porque não é quebrar e um pedaço eu vou usar, outro eu não vou usar. Não, não é assim que eu funciono. Tudo tem a sua funcionalidade. Então, aqui eu tenho fragmentos. Então, por exemplo, olha aqui o fragmento, a proteína C3 que foi quebrada, ó, ela foi quebrada em C3A e C3B. O pedaço que foi usado, que nós conversamos lá na cascata, foi o C3B. Olha aí, ela tem uma funcionalidade. Opsonina. Então, o que é opsonização? É ligação na superfície de algo. Então, o fragmento, ó, C3B, nós vimos que ele é uma opsonina. Nós não vimos que ele se liga lá na superfície do micro-organismo, se juntando com os outros pedaços já pré-existentes? Então, é por isso que a função dele. Essa tabela mostra a atividade biológica dos produtos da via clássica. Então, lá na via clássica, nós vimos que os pedaços, como o C3B, se ligam lá na superfície da célula-alvo. Por isso, ela é denominada de opsonina. Qual a função dela? Promover a fagocitose pela ligação a receptores do complemento. Então, vejam, ele não é só para formar poro na superfície. Ele pode ligar, e essa ligação desses pedaços ativa a célula fagocítica para ir lá e destruir. Então, ó, por exemplo, C3B, além de formar aquela enzima que nós vimos lá, ele tem capacidade de ativar as células fagocíticas. Nós já conversamos aqui que os elementos, eles não agem sozinhos, eles cumprem sim a sua função, mas eles também agem conjuntamente com todos os outros elementos do sistema imunológico. Então, por exemplo, o pedaço C3B tem uma função? Tem. Ele é uma procinina. Ele é clivada pela plasmina para liberar cinina e resulta em edema. Então, olha só, um fragmento da proteína do complemento promovendo edema no meu tecido. O edema, ele é parte da resposta imunológica. Ele é parte do processo inflamatório. E até certo ponto ele é benéfico. Mas a partir de certo ponto ele vai trazer malefício. Lembra quando nós falamos de alergia? Que nós vimos que o edema de glote vai trazer uma repercussão para o meu sistema não satisfatório? Então, olha só quem produz edema. Então, lá na minha alergia, as proteínas do complemento estão entrando em ação? Estão. Os elementos celulares estão entrando em ação também. Quando nós conversamos dos elementos celulares e nós falamos de alergia, nós vimos que o anticorpo ativa a célula degranular
Essa degranulação causa repercussões teciduais. As minhas proteínas do complemento vão estar presentes lá nesse momento da alergia entrando em ação, sendo quebradas, sim. Vai promover dano tecidual formando poro nas minhas células também. Alguns fragmentos, como esse que está falando C3b, está responsável pela formação do edema lá na glote também. Então, todos os elementos que estão entrando em ação para tentar eliminar aquele antígeno, eles também vão trazer repercussões para o meu tecido, muitas das vezes danosos. E se for exacerbado, como no caso das alergias que eu estou falando, isso vai trazer repercussões sérias, importantíssimas para o meu sistema, podendo levar à morte, como acontece lá no edema de glote que nós conversamos, tá? Outros fragmentos, como por exemplo a C3A, ela age, por exemplo, na musculatura lisa, podendo levar à anafilaxia, que é o que a gente vê lá nas alergias que nós conversamos, tá? Então entendam que tudo que é quebrado aqui, tudo que é formado, o produto dessas cascatas, dessa quebra proteica, ela tem uma ação, ela tem uma funcionalidade dentro do meu sistema, que pode ser benéfica, na maioria das vezes, levando à destruição do antígeno ou do micro-organismo, mas muitas das vezes ela pode ser danosa, tá? Então, quando eu vejo uma repercussão clínica dessa no meu cliente, no meu paciente, eu tenho que lembrar que todos esses elementos que nós conversamos até agora estão entrando em ação. Os celulares, os moleculares, como os anticorpos e as proteínas do complemento, como a secreção de elementos presentes no citoplasma das células que tem grânulos, que nós conversamos, tá? Então, todos esses eventos que vão levar a uma repercussão clínica que eu, como enfermeiro, vou estar visualizando lá. Então, o meu edema que eu vou visualizar, eu tenho que saber que elementos do sistema imunológico que estão entrando em ação, como, por exemplo, esses fragmentos, como essas proteínas do complemento, que foram quebradas e formaram essa cascata, tá? Então, eu tenho que trazer todo este meu conhecimento para dentro da minha área. E não olhar para um evento clínico que é o que eu vou visualizar no meu dia a dia. Então, eu vejo uma pessoa sendo acometida por uma alergia, eu tenho que olhar e ver que aquela repercussão clínica, ela advém de eventos microscópicos, de eventos dos elementos do sistema imunológico que estão entrando em ação. E, acima de qualquer coisa, eu tenho que me colocar como profissional capaz de interpretar o que está acontecendo, de saber que elementos estão promovendo aquela repercussão clínica e, acima de qualquer coisa, eu tenho que ser capaz de promover uma ação, de promover uma interferência para que isso cesse. Eu vou administrar uma medicação para que as substâncias degranuladas por determinada célula não tenham mais a ação. Eu vou usar determinada substância para que o líquido não fique acumulado no meu tecido e não forme o edema, tá? Então, por exemplo, quem trabalha na área sabe que muitas das vezes eu tenho, por exemplo, edema pulmonar, o acúmulo de líquido no meu tecido pulmonar. Isso é advindo, pode ser de um processo infeccioso, é advindo da resposta imunológica tentando eliminar aquele agente infeccioso. Mas eu tenho um problema, o acúmulo de líquido. E aí eu tenho que fazer uma intervenção. E normalmente eu faço uma intervenção farmacológica. Eu administro um diurético, por exemplo, para diminuir a quantidade de líquido tecidual e permitir que aquele órgão volte a funcionar normalmente. Tá certo? É desta forma que eu quero que vocês olhem. Eu estou falando de imunologia para vocês, eu estou falando dessas cascatas para que você tenha um entendimento teórico que possa te dar base para você entender as repercussões que vocês vão ver no dia a dia de vocês, tá? Então, é por isso que eu sempre gosto de trazer, de fazer um paralelo
entre esta parte teórica da imunologia com a parte de dentro da área de vocês, que é a parte da prática em si, né? Da ação da enfermagem, o que eu vou fazer. Então, eu quero que vocês sejam profissionais que tenham entendimento do que está acontecendo, que saibam identificar clinicamente o que está acontecendo e que façam intervenções que vocês saibam que intervenção você está fazendo lá, para promover qual mudança, para recuperar qual funcionalidade daquele órgão. Tá certo? Então, é isso que eu quero de vocês. As proteínas reguladoras, eu já falei para vocês, isso aqui é só para questão de conhecimento, eu não vou aprofundar nessa questão, né? Eu quero que vocês entendam que além daquelas proteínas que fazem parte da cascata, eu tenho proteínas que têm ação reguladora, tá? Eu tenho esses grupos de proteína. AC1 e NH, ela age sobre componentes como, por exemplo, a proteína C1, dissociando ela, ou seja, desligando ela. E aí, se ela desliga, ela perde a sua funcionalidade enzimática, não vai quebrar outras proteínas e a cascata não vai continuar. Ou seja, não vou formar poro lá na superfície da célula bacteriana. Por quê? Porque a minha proteína reguladora desligou a minha proteína C1. E agora ela não tem como quebrar as outras, tá? Então, isso a gente chama de uma proteína que tem função de regular a resposta. E assim nós temos várias outras aqui que nós não vamos entrar em detalhe no momento, tá? Aqui só para exemplificar para vocês, como eu falei para vocês, cada fragmento desse, cada pedaço de proteína que foi quebrado, ele tem uma atividade, né? Ele tem um efeito. Então vamos lá, só olhar aqui, ó. O fragmento C2A, que veio advindo lá da proteína C2 que foi quebrada, ela tem uma atividade, por exemplo, ó, acúmulo de fluidos, que nós acabamos de falar, ela está envolvida com a produção do efeito edema. Qual é o fator que controla, que faz com que ela não produza essa repercussão? A C1 e NH, que além de desligar a proteína C1, ela é capaz também de moldar, de regular o fragmento C2. Vamos lá ver um outro aqui, ó. O fragmento C3, ele tem uma atividade, ó. Ele opsoniza, ele pode se ligar na superfície da célula bacteriana. E isso faz com que ative, por exemplo, uma célula fagocítica. Então, uma célula fagocítica passa por ali e vê que tem muito pedaço de C3 ligado na superfície de uma célula. Isso é suficiente para dizer que aquilo é estranho. E aí ele vai lá e fagocita, que é o efeito, ó, fagocitose. Quais são as proteínas que regulam? Fator H, fator I. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, que cada fragmento desse aqui tem uma funcionalidade. Olha lá, só mais um para a gente passar para a próxima aqui, ó. C5A. Vocês lembram que da C5, quando eu quebro, eu só utilizo o pedaço C5B, que vai recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9 para formar o poro na membrana? Sobra o pedaço C5A. Ah, ele não tem função? Tem. Ele vai ficar no líquido corpóreo. Olha a função dele. Vamos lá. Degranulação de basófilo. Então, vejo, ele é capaz de ativar o basófilo a lançar os seus grânulos. É uma funcionalidade, ó. Ele faz com que os basófilos e mastócitos degranulem. Ele faz com que ocorra o aumento da permeabilidade vascular. Para que eu quero permeabilidade vascular? Pode ser para a passagem de células da corrente sanguínea para o tecido. Lembra dos monócitos que pode se transformar em macrófago? Pode ser sinalizado por esse fragmento C2A. Ele faz contração da musculatura lisa também, ó. E a contração muscular pode levar ao fechamento, por exemplo, do meu trato respiratório superior. Lembra da anafilaxia que eu falei para vocês?
Então, esse fragmento ele pode levar à anafilaxia, ou parar de respirar. Por quê? Porque houve aqui a contração da minha musculatura lisa, que é formado meu trato respiratório. Porque houve muita permeabilidade vascular e aconteceu muito acúmulo de líquido e edema. Tá? Então, vejo que é um simples fragmento, mas que tem diversas ações. Olha, ele age também. Então, vejam, repito, o C5A não foi utilizado lá na minha cascata e formação de poro, mas olha como ele tem ação. Ele participa de quimiotaxia, ele participa da ativação de células fagocitárias, e tudo isso está envolvido em processo inflamatório. Então, esses fragmentos, eles agirão. Tem alguém que vai fazer ele parar de agir? Tem, que são os fatores reguladores ou os fatores de controle que eu estou falando para vocês. Então, eu estou falando tudo isso para vocês terem ideia que são diversas proteínas, algumas delas participam das 3 vias em cascata e formação de poro, e outras participam regulando. E os fragmentos que são formados e que não participam dessas vias, elas têm uma ação dentro do meu sistema imunológico. É isso, esta informação que eu quero que fique para vocês. Eu queria fazer algumas considerações a mais sobre o sistema complemento. Então, eu falei para vocês que ele faz parte da imunidade inata. Então, nós já nascemos com essas proteínas. Mas, professor, de onde é quem é que sintetiza essas proteínas? Elas são produzidas pelos hepatócitos. Vocês vão de convir comigo que nós já nascemos com o fígado. Que quando nós estamos sendo formados, nós já temos esse órgão. Eu tenho órgãos formando o fígado, que são os hepatócitos. Então, se eu tenho hepatócitos, eles já são capazes de produzir as minhas proteínas. Então, é por isso que a proteína do complemento ela faz parte da imunidade inata, porque eu já tenho desde o nascimento, eu já trago elas presentes nos meus líquidos corpóreos desde o meu nascimento. Células fagocíticas, como os macrófagos, também são capazes de produzir, e nós vimos que nós já nascemos com macrófagos já. Eu falei para vocês que a criança já tem a sua medula óssea, ela já é capaz de sintetizar as suas próprias células do sistema imune, dentre elas o macrófago. Não tem. Não. Pessoal, vamos desativar o áudio, por favor. Dentre elas, nós já temos como sintetizar, por exemplo, célula fagocítica, como os macrófagos, e eles já estão presentes, é inato, nós já nascemos com eles. Então, eles também já produzem essas proteínas que nós estamos falando que fazem parte do nosso sistema complemento. Células epiteliais do intestino também são formadas. Vocês lembram que em determinado momento eu falei para vocês das principais portas de entrada de antígeno, que são trato respiratório, geniturinário e gastrointestinal? Essas células lá do meu epitélio gastrointestinal, elas produzem essas proteínas, elas estão presentes lá, porque lá também é uma porta de entrada de antígeno. E nós vimos que as proteínas do complemento, elas têm ação efetora para destruir esse antígeno toda vez que ele tentar adentrar o meu sistema. Então, lá no lume intestinal, o micro-organismo que tenta adentrar, a proteína do complemento entra em ação e destrói. Então, eu preciso, nesta porta de entrada de uma grande quantidade de proteínas, preciso. Então, por isso que lá as células do epitélio intestinal são especializadas em produzir esse tipo de proteínas, tá? Quando são requisitadas em grande quantidade, eu já tenho as células capazes de produzir. Eu não preciso sinalizar para o hepatócito, eu não preciso sinalizar para o macrófago para produzir mais proteínas do complemento, porque as minhas proteínas de lá dessa porta de entrada, do meu epitélio gastrointestinal, já são capazes de sintetizar. Tá bom? Algumas ligam-se a imunoglobulinas e componentes da membrana, como nós vimos lá, né? Então, quais são, se eu perguntar para vocês, quais são as proteínas que se ligam às imunoglobulinas? A IgM e a IgG que nós vimos lá. A proteína C1, que se liga a IgG e IgM, ativando lá a via
clássica, a primeira via que nós vimos. Então, por isso que eu digo que algumas proteínas do complemento, elas se ligam a imunoglobulinas. Então, a C1, que é aquela navezinha lá, ela é capaz de ligar numa imunoglobulina. É por isso, então ela tem a capacidade, é por isso que é ela que inicia a cascata de quebra dessas proteínas. Algumas proteínas, elas, ou fragmentos delas, são capazes de ligar na membrana. Nós vimos isso também, né? Os fragmentos de C2 e de C4 se ligam na membrana, tem afinidade pela membrana da célula-alvo, no caso lá no exemplo, na célula do micro-organismo. Então, por isso que essas proteínas também, elas têm capacidade de se ligar à membrana. Algumas possuem ação enzimática, e aí se eu perguntasse para vocês quais são as proteínas que têm, quais são as proteínas do sistema complemento que têm ação enzimática? Alguém seria capaz de responder? Quais são as proteínas que têm ação enzimática, ou seja, que são capazes de quebrar outras proteínas? Mônica? Ai, professor, eu passo essa. Vamos lá. Pelo menos uma que tem ação enzimática. É daquela cascata que nós vimos, uma que tem a capacidade de quebrar outras proteínas. Isso é importante, porque, vejam, essas enzimas que vão iniciar a cascata. É essas enzimas que vão quebrar as outras proteínas para, no final, formar aquele poro na superfície da célula do micro-organismo. E aí? Então, ó, lá na via clássica, quem é que tem ação enzimática? A C1, que se ligou no anticorpo e a partir do momento que ela liga, ela ganha a função enzimática. Então, a C1 tem ação enzimática. A C3 convertase, que é formado pelos pedaços da C12 e da C4, tem função enzimática. E a C5 tem função enzimática. Então, são 3 proteínas na via clássica que têm ação enzimática. Na via da lectina, quais são as proteínas que têm ação enzimática? A MBL, que é aquela parecida com a C1, C3 convertase e C5 convertase. Na via alternativa, quem é que tem ação enzimática? O fator B, que quebra fator B, lembra disso? Ele tem função enzimática. Então, ele tem função de quebrar uma proteína. Então, fator D, C3 convertase e C5 convertase. Se nós olharmos agora para as 3, nós vamos dizer que na via clássica é a C1, C3 e C5 convertase. Na via lectina, MBL, C3 convertase e C5 convertase. E na via alternativa, o fator D e a C3 convertase e a C5 convertase. É por isso que eu estou falando para vocês aqui, é que algumas possuem ação enzimática. Tá? A clivagem gera fragmentos que ativam células, como nós já vimos. Eu mostrei uma tabela para vocês e mostrei que os fragmentos dessas células, aliás, dessas proteínas, elas têm a sua funcionalidade. Elas podem ativar células, ela pode permitir aumentar a permeabilidade vascular, elas podem fazer a opsonização de células, tá? Então, é por isso que eu digo para vocês que ela tem esta funcionalidade diversa, mesmo que seja apenas um fragmento. Então, daí a gente tira que a função do sistema complemento é, primeiro, opsonizar. Então, se o fragmento se depositar na superfície de uma célula, isso é capaz, por exemplo, de sinalizar para uma célula fagocítica, promover, olha, é como se ele estivesse se ligando e dizendo, isto que eu
esta superfície que eu estou depositada, ela é estranha. Ela não faz parte do meu sistema. Então, fagocite, como se ela estivesse dando uma ordem. Então, quando ela opsoniza, o macrófago entende que aquilo é estranho e ela vai fagocitar. O sistema complemento tem também a função de recrutar e ativar polimorfos nucleares, de células com polimorfos nucleares e células fagocíticas. Então, nós vimos, então, por exemplo, a infecção está acontecendo no pulmão, que eu falei para vocês, mas eu preciso de mais células fagocíticas para aquele local. O fragmento que é capaz de recrutar uma célula fagocítica vai estar circulando no meu líquidos corpóreos. Então, ele vai recrutar células distantes para migrarem para o pulmão, para entrar em ação? Vão. Essa é a funcionalidade dele. Por isso que eu digo que uma das funções dessas proteínas é recrutar e ativar essas células para que ajude no debelamento da infecção. Regular a resposta do anticorpo, isso nós falamos. Então, por que regular a resposta do anticorpo? Porque o anticorpo sozinho, nós vimos desde o primeiro slide, ele não tem ação efetora. Então, quem regula a ação do anticorpo? As proteínas do complemento que nós vimos. Então, vamos lá. Entrou meu micro-organismo, o anticorpo se ligou, mas não vai conseguir destruir porque ele não tem ação efetora. Quem entrará em ação agora? Quem vai regular esta ação? Quem vai regular esta sinalização, promovendo a destruição da célula? As proteínas do complemento. É por isso que a gente diz que as proteínas do complemento, elas regulam a resposta do anticorpo, levando à destruição da célula, tá? Então, repito, o anticorpo não tem função efetora, mas as proteínas que nós falamos agora, ela tem. Ela é capaz de destruir a célula-alvo. O sistema complemento também está envolvido na eliminação de complexos imunológicos. O que é a destruição de complexos imunológicos? Elementos do sistema imunológico parados, então, por exemplo, anticorpos agrupados em um determinado ponto, isso eu posso chamar de um complexo imunológico. Então, vejam só, isso é até maléfico, vamos dizer assim. Porque vamos imaginar uma situação que acontece muito nas doenças autoimunes. Eu crio reação ao próprio. As células da cartilagem do meu joelho, por exemplo. Então, em um determinado momento, elementos do sistema imunológico reconheceram aquelas células que são próprias, mas passaram agora a reconhecer como não próprias. É montada uma resposta imunológica, inclusive com a formação de anticorpos. Os anticorpos circulantes, em determinado momento, vão e reconhecem a tua cartilagem como estranho, como antígeno, e ficam ligados lá na superfície. E aí agora eu pergunto, se o anticorpo está parado nas células da tua cartilagem, as proteínas do complemento vão entrar em ação em quebra sequencial até a formação de poro na superfície da célula da cartilagem? Vão. E aí daqui a pouco eu vou ter uma reação imunológica ao próprio, a minha própria cartilagem, levando à destruição da minha cartilagem, e aí eu tenho um dano, né? A perda da funcionalidade daquele órgão. Então, eu paro de caminhar porque eu preciso da cartilagem para fazer o deslizamento dos ossos. Se eu perco a cartilagem que ficava aqui entre um e outro, agora osso vai estar esfregando, vamos dizer assim, de forma mais popular falando, osso esfregando no osso, isso dói, né? Então, isso vai acabar perdendo a funcionalidade, a pessoa nem vai caminhar. Então, olhem para o nosso ambiente, vejam se vocês conhecem alguém que já teve esse tipo de doenças, repercussões de doença autoimune, que acaba deixando ela inabilitada, ela perde a funcionalidade. E aí a pessoa para de caminhar. Eu estou dando apenas um exemplo para mostrar para vocês que a formação desses complexos imunológicos pode levar à destruição dessas células que são próprias, porque é da nossa cartilagem, né? Pode induzir essas células à apoptose. Então, essas proteínas do complemento podem tanto destruir esses complexos imunológicos, consequentemente a célula,
e pode destruir as células apoptóticas, né? Então, célula apoptótica é aquela que vai perder a sua funcionalidade, né? Então, por exemplo, uma hemácia senescente, antiga, idosa, já perdeu a sua funcionalidade, mas ela é própria, mas ela precisa ser eliminada. Então, as proteínas do complemento podem cumprir essa função também. Professor, mas se ele formar poro na hemácia, as substâncias da hemácia vão ser liberadas e aí substâncias de dentro da hemácia trazem prejuízo, né? Bilirrubina, conteúdos férricos que estão presentes dentro, pode trazer dano para o meu sistema. Então, como é que ela age aqui nessas células apoptóticas? Pode ser opsonizando, como eu falei para vocês. Então, a hemácia está senescente, está velha, as proteínas do complemento agora se ligam na superfície, sinalizando, mostrando, olha, esta célula, ela é uma hemácia, mas ela está velha, ela precisa ser eliminada. Aí uma célula fagocítica vem e mata ela de forma organizada. Então, é assim que funciona, tá? Então, eu tenho esses dois lados. O sistema complemento agindo adequadamente e organizadamente, e eu tenho o lado da proteína do complemento agindo e causando dano, causando malefício. Tá certo? Esses malefícios, eles estão envolvidos e contribuindo para a inflamação. Então, a inflamação, até certo ponto, ela é boa, ela faz parte da resposta imunológica, mas se for exacerbado, por exemplo, se eu tiver uma quebra proteica exacerbada dessas minhas proteínas do complemento, isso aí vai aumentar o meu processo inflamatório. E aumento de processo inflamatório significa aumento da resposta imunológica. E resposta exacerbada do sistema imunológico traz dano tecidual, que a gente chama de danos tissulares. Tá? Então, esses são os danos tissulares, dano do tecido promovido por essa resposta, inclusive pelas proteínas do sistema complemento. Disparo da anafilaxia, como nós falamos. Então, se eu produzo muitas quebras proteicas e esses fragmentos envolvidos, por exemplo, na permeabilidade vascular, esses fragmentos envolvidos no acúmulo de líquido tecidual forem em grande quantidade, daqui a pouco o meu órgão pode perder a funcionalidade. O meu trato respiratório pode fechar, por exemplo. Então, é por isso que eu digo que essas proteínas também podem disparar a anafilaxia. Tá certo? Então, isso é o que eu tinha para falar aqui para vocês sobre sistema complemento. Nós ainda temos um outro assunto sobre sistema imunológico para completar esse assunto, mas eu vou deixar para conversar com vocês sobre esse último assunto após a prova, tá? Então, a nossa prova, ela será até sistema complemento. Na próxima aula, nós vamos combinar aqui essa questão dessa revisão. Essa revisão, ela se dará por comentários sobre os assuntos que estarão dentro da prova, tá? Então, eu peço que vocês conversem dentro do grupo de vocês, de alunos, para que se façam presentes, porque será a nossa última oportunidade de tirar dúvidas, de fazer perguntas sobre os assuntos que nós iremos conversar. Tá certo? E aí está aberto para... Por hoje é isso. Se tiverem dúvidas, esse aqui é o momento para tirar dúvidas. Ok? Alguém com dúvida? Por mim está tudo bem, professor. Então tá certo. A gente fica, então, com a pendência de decidir a revisão, como é que a gente vai fazer. Tá bom? Então, bom dia a todos. Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia, professor.